Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Queria chamar sua atenção a esta mensagem especial, você que me ouve em algum lugar. Talvez você está num ambiente com pessoas que não compartilham da mesma fé que você. E quando a gente convive no mesmo ambiente com pessoas que não compartilham da mesma fé que nós, muitas vezes algumas pessoas que às vezes olham pelo canto do olho, às vezes pensa de forma diferente, e por pensar de forma diferente, não compartilhar da mesma fé, muitas vezes não há diálogo, muitas vezes não há compreensão, muitas vezes não há uma certa afinidade. E eu vou alertar todos aqueles que estão convivendo no ambiente com pessoas que não compartilham da mesma fé que você. Cuide bem dessas pessoas, senão quando essas pessoas se tornarem crentes, talvez vão ficar mais crente que você que está me ouvindo. Alguém vai dizer: ah, pastor, eu duvido. Fulano que usa droga, fulano que é um macumbeiro, ou que bebe, ou que rouba, virá mais crente do que eu? Isso nunca vai acontecer, pastor. Se eu fosse você, não duvidaria. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 15, diz assim: mas o Senhor lhes disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Queridos irmãos, Deus chama Ananias e manipula as mãos sobre Paulo, porque 3 dias atrás Deus já havia resgatado Paulo através de uma luz, de um clarão, como eu sei que você conhece a história, e esse clarão ou essa luz, como você preferir, Paulo ficou 3 dias sem enxergá-la, por conta do impacto que aquela luz causou na vida dele. E agora Deus está enviando Ananias para impor as mãos para que Paulo recupere as vistas. Quando Deus chama Ananias e diz: vai, põe as mãos sobre Paulo, ele está orando em lugar tal. Ananias, a primeira coisa que veio à cabeça foi: Senhor, muito tenho ouvido falar desse homem. Esse homem, Senhor, perseguia os teus, matava os teus, prendia os teus, e o Senhor está me enviando a ele. Imediato Ananias lembrou de tudo que de errado Paulo fazia lá atrás. Observa que Ananias está olhando para o erro. Ananias está olhando para quem Paulo era. Mas o que Ananias não sabe é que esse Paulo foi transformado. O Paulo agora é mais crente do que Ananias. O Paulo agora vai ganhar mais alma do que Ananias. O Paulo agora vai ser mais usado do que Ananias. Ele não sabia que Paulo tinha sido transformado. Ele fala: não, seu tal desse Paulo aí, esse Paulo persegue os teus, o Senhor está me enviando a ele. Aí Deus olha e fala: vai, Ananias, faz o que eu estou te mandando, porque este é para mim o instrumento escolhido. Ei, você que está me ouvindo agora, no ambiente, compartilhando no mesmo ambiente, ou convivendo no mesmo ambiente com pessoas que não compartilham da mesma fé que você, o que essas pessoas para você representam? Quem eles são para você? Deus falou aqui para Ananias: este é para mim. Para você, quem é essa pessoa com quem você está aí convivendo no mesmo ambiente que eles? Para você é um drogado? Um macumbeiro? Um ladrão? Uma prostituta? Um viciado? Porque é assim que a maioria das pessoas vê. Paulo, aos olhos de Ananias, ainda era um perseguidor. Aos olhos de Ananias, Paulo era como se fosse um pistoleiro. Ananias lembrou de quem Paulo era. Ananias esqueceu que Deus transforma. Ananias esqueceu que o Deus a quem ele próprio serve pode transformar qualquer pessoa, como tinha transformado aqui o próprio Paulo. Agora Paulo está mais crente do que Ananias. Eu não sei como você está olhando para as pessoas, mas talvez o fato de você estar no mesmo ambiente, não compartilhar da mesma fé,
Você deve estar pensando, talvez, espero que não, mas talvez tenha alguns que devem estar pensando horrores sobre alguns. Deus vai transformar essas pessoas, viu? Deus vai transformar, se você não tomar cuidado, você que está pensando mal deles, vai ficar mais crente que você. Hoje talvez você está no preço de alguém dizendo, esse aí nunca vai ser ninguém. Mas eu vou lhe dizer, Deus vai transformar essas pessoas e tu vai ver a obra de Deus na vida delas em nome de Jesus. Porque Paulo ficou mais crente do que Ananias. Ananias lembrou dos erros de Paulo, de quem Paulo era, do que Paulo fazia. E aí Deus falou, vai, porque este é para mim. Ou seja, para você ele pode não valer nada, Ananias. Para você esse Paulo aí pode não representar nada. Você pode não dar nada por ele. Mas é para mim um instrumento escolhido. Talvez tem pessoas com quem você está convivendo que aos seus olhos não vale nada. Talvez tem pessoas com quem você está convivendo que você não dá nada por elas. Talvez tem pessoas com quem você está convivendo que você não está esperando nada de bom deles. E se Deus transformar essas pessoas? Se Deus mudar elas, torna elas alguém melhor do que você, o que você diria? Porque isso pode acontecer. O que essas pessoas para você representam? Como é que você vê elas? Ou como é que para elas você olha? Porque Ananias estava olhando para Paulo como um Paulo era, não vendo pela fé um Paulo transformado. É assim que nós temos que aprender a ver as pessoas transformadas, ver com outros olhos, pelos olhos da fé. Não, fulano não é o alcoólatra, fulano é abençoado de Deus, fulano não é um drogado, fulano é alguém que está sendo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Fulano não é um macumbeiro, uma macumbeira, vai ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Fulano não é uma prostituta, fulano não é um ladrão. Eu vejo Deus na vida de fulano, mesmo que ele não perceba isso. Deus vai transformar. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Ver com outros olhos, com uma outra visão. Aprender a ver pelos olhos da fé. Não ver atualmente como as pessoas são, mas ver lá na frente pelos olhos da fé. Transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Essa é a visão de Jesus Cristo. Começar a profetizar o que é bom. Declarar o que é bom na vida de quem anda errado. Porque se você começar a declarar o que é bom, o que de bom você declarar é o que Deus vai fazer na vida daquele alguém. O Paulo que Ananias está vendo ainda como perseguidor, como um pistoleiro, Deus está dizendo, ele é para mim instrumento escolhido. Ananias ia como pistoleiro, era como Ananias estava vendo. Deus como instrumento escolhido. Deus fala, ele é para mim instrumento escolhido. Para você, essas pessoas que muitos veem como um drogado, macumbeiro, ladrão, prostituta, alcoólatra, para você, quem são essas pessoas? Ou o que eles para você representam? Para você, qual é a representatividade que elas têm na sua vida? Aos seus olhos, ao seu haver, o que essas pessoas para você representam? Para você, o que eles representam? Apenas o que você está vendo atualmente como eles são? Ou você está vendo eles transformados? Porque Ananias estava vendo com essa visão. Estava vendo apenas como Paulo era. Não conseguia ver o Paulo transformado como um Deus já o havia transformado. Essa visão, senhoras e senhores, com que temos que olhar para as pessoas. Ver as pessoas como alguém transformado, não com maus olhos, pensar das pessoas o que elas estão sendo, mas o que elas serão lá na frente. Ver pelos olhos da fé. Foi isso que Deus ensinou aqui para Ananias. Este é para mim um instrumento escolhido. O que muitos veem como prostituta, como alcoólatra, macumbeiro, ladrão, entre tantas outras coisas, Deus está vendo como um instrumento, como um homem, uma mulher abençoado, abençoada de Deus. Eu não sei qual é a sua visão, o seu olhar com relação às pessoas, mas a gente precisa ver de forma diferente, agir de forma diferente, ver com um olhar diferente. Esse é o olhar com o qual Jesus olha para mim e para você que me ouve. E é com esse olhar que nós devemos olhar para as pessoas de igual modo. Tá bom? Que você pense nisso. Entenda que uma coisa é aquilo que vemos pelos olhos humanos. Outra coisa é aquilo que vemos pelos olhos do Espírito. Tem gente que olha para as pessoas e diz assim, fulano nunca vai mudar.
fulano nunca vai ser ninguém. Depois vai lá e queima a língua, porque Deus transforma para dizer, você falou que fulano nunca ia ser, mas eu fiz para lhe mostrar que eu sou Deus. Deus molda, transforma, purifica com sangue e torna aquele alguém melhor do que os próprios que estavam julgando. Tá bom? Eu não sei se tem alguém me ouvindo agora que está num ambiente onde há pessoas com você que não compartilham da mesma fé. Mas se tiver, que você veja com bons olhos. Que você não veja com os olhos humanos, mas com os olhos do Espírito. E que você declare transformação na vida deles. Que você declare mudança na vida deles. Que você veja com outro olhar. Porque assim como você que me ouve é instrumento de Deus, essas pessoas também são. Tá bom? Vou ficando por aqui. Pense nisso. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.